Olá pessoal, aqui é Leandro Marques da General Tech de Uberaba, Minas Gerais, parceiro aqui do canal Oficina do Saber, tem Thomson, dando continuidade ao treinamento de como testar. Agora nós vamos falar nessa aula de número 3 sobre sinais elétricos, continuidade aí da metrologia aplicada. Voltando a te lembrar, assista o curso de metrologia completo que está aí no canal Oficina do Saber, para que você possa ter um bom desenvolvimento nos testes, diagnósticos e medidas que são aplicadas aí na manutenção do veículo. E também o curso de elétrica e o curso de osciloscópio que também temos aqui no canal Oficina do Saber, ok? Vamos lá, sinais elétricos. O que são sinais elétricos? Pode-se entender a expressão sinal elétrico de duas maneiras, tá? Nós temos o sinal elétrico pela variação na diferença de potencial, ou seja, variação de tensão, é um sinal elétrico. E eu também tenho, entre os dois pontos, e analisando a corrente que passa por um condutor, a corrente elétrica. Então chamamos também de sinal elétrico. Então eu tenho por variação de tensão, variação de corrente. São sinais elétricos. O sinal elétrico ele pode ser gerado por um oscilador, um circuito eletrônico oscilador, e também, no entanto, a maioria das aplicações práticas, o sinal elétrico representa a variação de outra grandeza física no decorrer do tempo, convertida em eletricidade por um transdutor. Está muito comum nos dias de hoje nós chegarmos no YouTube e temos ali várias pessoas falando de diagnóstico avançado, o uso do osciloscópio, estamos até com um aqui, o uso do osciloscópio para medir esses sinais elétricos. E tem o transdutor elétrico, tá? Tem vários grupos aí tratando disso, eu faço parte de um desses grupos, ali com Paulo Jovino, Joelso, Osaí Xavier, Diogo Vieira, são muitos. Nós somos um grupo pequeno, foi selecionado, fomos oriundos aí do Oficina Brasil, né, lá do Fórum Oficina Brasil, e juntamos e fizemos esse grupo, buscando estudar e entender esse processo diagnóstico avançado. Lembrando que para chegar ao diagnóstico avançado, você precisa primeiro dominar a base de todos os testes, ok? Só para não haver nenhuma confusão com respeito ao diagnóstico. Todo o diagnóstico ele começa da base. Eu não pulo do multímetro para o osciloscópio. Esses dias eu tive uma ligação de um cliente que ia para o meu centro de treinamento, ele me perguntou: se eu fizer o curso de osciloscópio automotivo, eu não preciso mais usar o multímetro? De forma alguma, tá? Você vai precisar usar multímetro, ele é a base. O osciloscópio é algo a mais. Você vai no médico, ele te pede análises clínicas básicas, exames de sangue e por aí vai. O básico. E depois, se for preciso, ele vai para o diagnóstico de imagem, ressonância magnética. É o que o osciloscópio faz. Ele vai te dar imagem do sinal. Você precisa entender toda a base para poder chegar lá no avançado. Entendido? Vamos lá, sequência a aula. Então, nós temos um transdutor. O que é o transdutor? É um sensor que vai pegar o sinal mecânico, uma vibração, por exemplo, e transformar em um sinal elétrico, seja numa forma de tensão, tá? Ele vai oscilar esse sinal em forma de tensão ou corrente elétrica, e vamos ler este sinal elétrico para ter uma determinada função. A central de injeção eletrônica, a central do ABS, do câmbio, né, da transmissão, dos sistemas eletrônicos gerenciados no veículo, ela já faz essa leitura. Todos os sensores e atuadores ligados ao sistema, os sensores, eles são transdutores de sinais. Você pisa no acelerador, posição de borboleta, movimenta. O que acontece? Eu tenho uma transmissão de ângulo físico, a borboleta está movimentando, né? 10 graus, 5 graus, 15 graus, 20 graus, 30 graus, ela está movimentando em ângulo de abertura. A central, ela não lê este ângulo de forma que ela estivesse lendo um inclinômetro ou uma bússola.
O que ela vai estar lendo? Ela vai estar lendo um sinal de variação de tensão, que dentro do mapa que o engenheiro programou, a tensão X equivale a 10 graus de abertura. Então ela foi um transdutor de sinal, transdutor do sinal mecânico de movimento em ângulo para eletricidade. Transmitiu em um sinal elétrico de variação de tensão. Então, o sinal elétrico ele é determinado pelas seguintes características: amplitude, que é a intensidade da grandeza medida a corrente, ou muito mais comum, a tensão; a frequência que esse sinal se repete no ciclo; e a fase, que é o ângulo inicial de oscilação, que vai formar uma senoide. Então, eu tenho um sinal analógico. O que é o sinal analógico? É aquele que possui o valor variando continuamente com resolução infinita em tempo e magnitude. Então aqui eu tenho uma senoide. Este espaço aqui, do início da senoide até o final aqui, então isso aqui foi um ciclo, tá ok? Aqui, tempo de duração do ciclo, é o comprimento da onda medido em metros, então vai ser metros por segundo na tela de um osciloscópio. Então eu tenho essa amplitude, amplitude é a altura que ele vai, aonde essa onda vai, até quando ela vai chegar, o quanto ela se amplia aqui, ou o quanto que ela desce, e o ciclo, o tanto que ele anda à frente e o tempo. Então esse sinal é uma senoide de sinal analógico, que nós vamos medir usando um osciloscópio. Bom pessoal, já no sinal digital, é uma sequência discreta, descontínua no tempo e amplitude. Isso significa que um sinal digital só é definido para determinados instantes de tempo e que o conjunto de valores que pode assumir é finito, né? No analógico ele é infinito e vai a vida toda. No digital ele é finito, ele é determinado, ele tem um tempo determinado. Muito comum nós usarmos no digital aqui na automotiva é o PWM, né? O módulo, né, que trabalha com o sinal modulado, ele trabalha o módulo pulso modular do sinal. Hoje nós temos aí a aplicação da sonda planar, que agora já tem até uma sonda mais avançada, wideband, mas a planar, que é um sinal de planar, tá vendo? Este sinal quadrado é um sinal digital. Eu tenho aqui um sinal digital, um movimento, uma alimentação do aquecedor. O negativo é controlado por pulso. Inclusive, fique atento quando for trocar uma sonda lambda do veículo. Verifique se esta sonda ela é planar, se ela é convencional, se é uma AF, que é o caso do Newfit e CIT, são sondas AF, CRV, sondas AF. No caso de alguns carros, há muita confusão, principalmente na linha Fire, né? Porque tem o Fire com sonda convencional, tem o Fire com sonda planar, tem Fire sem sonda planar. Nós temos que ter cuidado e procurar saber pelo tipo, o ano. Você vai acessar o catálogo online da MTE, não o catálogo antigo em PDF que tinha, mas um catálogo online. A MTE revisou todo o seu catálogo. Há uma equipe no controle de qualidade por trás disso, buscando, né, nos oferecer o máximo de informação possível para que o nosso trabalho na oficina possa ser bem desempenhado. Então acesse lá o catálogo da MTE online, você entra no catálogo online da MTE, jogue o ano do veículo, lá tem a descrição, você vai lançar, achar pelo ano do veículo qual a sonda correta para aplicar nesse veículo. Porque se você colocar em um veículo uma sonda convencional e ele trabalha com o sinal negativo da sonda modulado, um sinal digital, a sonda não irá funcionar perfeitamente e você vai ter um problema no veículo. E o defeito é da sonda? Não. O defeito foi de uma aplicação errônea que eu fiz, ok? Sinais elétricos nós usamos, né, para medir sinais elétricos. O multímetro, eu posso medir um sinal elétrico, eu posso medir frequência com o multímetro, eu posso medir uma variação de tensão com o multímetro, posso usar o osciloscópio. Aqui eu estou com o osciloscópio portátil, né, funciona via USB, uma interface USB, tá?
Eu uso muito o Raven, né, do scanner Raven 3, tanto que aqui nessa tela eu estou com um Raven. Então aqui eu tenho um sinal do sensor de fase, o sensor de rotação e o pulso do primeiro bico, tá? De um veículo, verificando o que? O sincronismo eletrônico do veículo, tá certo? Então eu medi os sinais através de quê? De um osciloscópio. Lógico que você vai pegar o osciloscópio, você vai regular a escala, por exemplo, aqui está numa escala de 5 metros por segundo, tá? Eu tenho no sinal do sensor de rotação, ele é um sinal analógico. Eu tenho que medir aqui essa variação de tensão, tá? Nessa senoide dele aqui, nesse sinal aqui, ele vai estar numa escala para corrente alternada e aqui para corrente contínua, no sinal digital, ok? Então são instrumentos que eu vou precisar para medir alguns sinais. Nesse treinamento nós iremos aplicar muito o uso do multímetro, que ainda é uma grande dificuldade dentro das oficinas, tá certo? Mas eu apresentei aqui uma tela do osciloscópio porque é muito perguntado, vem muitas perguntas nas consultorias. Alguém pergunta: e o osciloscópio? Não, nós usamos o osciloscópio. Ele faz parte de um diagnóstico mais avançado. Eu não posso desprezar o multímetro, eu não posso desprezar um teste de vacômetro, de compressão, de vazão de cilindro, de conferir mecanicamente o sincronismo, mas aqui ele me tomou, né? Ele me poupou o tempo, tá? Com esse sinal eu consegui ver que o veículo estava no sincronismo correto, então não precisava desmontar a capa de correia, nada disso para conferir, tá certo? Entendido? E os equipamentos de teste? Os equipamentos de teste para esses sinais, nós temos o osciloscópio, nós temos o multímetro e biblioteca técnica. Pessoal, não tem mais como eu tocar um centro automotivo, uma autoelétrica, uma oficina mecânica, falar que trabalho com reparação automotiva, com tanta eletrônica embarcada nos veículos. Tem mais sensores no motor hoje que peça mecânica. Tem mais sensores ligados às rodas do que o sistema de freio. Tem monitoramento até de pressão do pneu, da velocidade por roda. Tudo isso nós temos que estar atento. E como que você vai trabalhar sem uma biblioteca técnica? Eu coloquei aqui as 3 que eu utilizo, tem outras marcas, né? Na MTE não tem aqui a intenção de fazer propaganda de marca alguma, nem dos equipamentos. Isso aqui é o meu uso, eu trouxe, é o meu uso diário. Então eu uso Simplo, eu uso Ciclo, eu uso Mecânica 2000, mas você precisa ter na oficina, né, uma biblioteca técnica. Isso não é, como um cliente me disse há poucos dias, isso é frescura, não. Isso aqui são informações. Não use software pirata, tá? Software, quem desenvolveu, teve um trabalho para desenvolver, para te fornecer qualidade. As empresas hoje elas têm dado condições, nós temos isso na oficina. E para que você tenha um diagnóstico correto de cada componente, você precisa de ter uma informação segura. Então isso aqui é equipamento, isso aqui é um gasto necessário para a oficina. O multímetro, quero falar rapidamente com você aqui de multímetro. Nós temos aqui no curso, um dos primeiros cursos da Oficina do Saber, foi um curso de multímetro. Me parece que ele é 11 ou 14 aulas, eu não tenho muita certeza, né? Mas o que acontece? Esse multímetro ainda se tornou uma incógnita na oficina. Eu já cheguei em oficinas fazendo consultoria, treinamentos, que o camarada tinha uns 5 ou 6 multímetros queimados de marcas diferentes. Queimava um, eles diziam: essa marca não presta. Vamos lá, o multímetro, o que eu preciso? Esse aqui é um multímetro True RMS. O que é isso? É medida real. Esse é o multímetro ideal para nós trabalharmos com teste de sensores e atuadores. Ele é de categoria 2 e 3, ele mede até um nível de tensão mais elevada, mas ele tem
o sinal real, ele me dá aquilo que é real, então eu tenho que estar atento a isso. Posso usar um multímetro baratinho lá de R$20 para fazer alguns testes? Posso. Vou usar, vou medir, mas esse aqui vamos dizer que ele é um multímetro com mais precisão no teste, ok? O que um multímetro precisa ter para eu testar sensores e atuadores do veículo? Ele precisa ter tensão contínua e alternada. Ele precisa medir corrente elétrica. Ele precisa medir resistência elétrica. Ele precisa medir temperatura. Ele tem um termômetro para ligar aqui, um termopar. Ou então você precisa ter um termômetro à parte, um termômetro laser, por exemplo. E ele precisa ter frequência. Ele tem que ter o chamado de Hz aqui, que é o Hertz. Tá? Ele tem que medir a frequência do sinal. Por que isso? Porque, por exemplo, sonda, eu meço frequência. Sensor de fase, eu meço frequência. Sensor com sinal digital, eu vou medir o que? Frequência. O hertz que ele gera. Você pode pegar um sensor de sinal digital que quando você jogar na tela de tensão, ele vai ficar medindo simplesmente tensão e ela vai ficar estabilizada praticamente, uma alteração muito pouco. Quando você jogar na frequência, essa frequência ela vai alterar. Vou te dar um exemplo dos grupos geradores, muitas vezes usados em zonas rurais. O grupo gerador vem no manual lá, o grupo gerador portátil. Não ligar equipamentos eletrônicos neste equipamento. Por quê? Porque a frequência dele não é estabilizada. A frequência da energia, do movimento da energia, tá? Ele precisa ser estabilizado. Então, no Brasil é muito comum nós usarmos 60 Hz. Tá? Os equipamentos eletrônicos vem escrito ali 110 ou 110 a 240 ou 127 a 220 volts a 60 Hz, 60 Hz. Se eu não obedecer essa questão da frequência, eu vou ter 110 ou 127 ou 220, mas a minha frequência está oscilando, ou ela passa de 60 ou ela fica abaixo. Eu vou queimar o equipamento, um computador, uma televisão. Então, o multímetro precisa medir frequência para eu trabalhar no diagnóstico de sensores, ok? Osciloscópio. Nós temos aqui o osciloscópio. Como que eu vou escolher um osciloscópio? De preferência, eu, por exemplo, uso este aqui, o ON, porque ele tem o suporte para 400 volts de entrada. Só por isso. Mas tem aí Rantek, ótimo. Pico, um dos melhores que tem, né? Da Pico Scope. Tenho aqui o Raven, eu uso o Raven, excelente, eu gosto do equipamento. Então, agora, o que vai determinar é a sua condição de compra e o seu conhecimento técnico e a sua aplicação. Não se iluda e vai lá e já investe o dinheiro no equipamento sem fazer treinamento. Faça o treinamento primeiro. Busque conhecimento para que você escolha o equipamento que melhor te adeque e que você saiba utilizá-lo. Para não acontecer como muitas oficinas que eu já fui em consultoria e tem lá 5, 6, 7, 8. Eu fui numa oficina uma vez, tinha 12 marcas de scanner. Tinha nacional, importado e até fabricação caseira, sei lá o que ele arrumou uma interface, era scanner. Mas por que isso? Porque chegava, esse aqui não leu o carro tal, aí passava para outro. E não ia atualizando o que ele tinha. Então tenha cuidado para que você não possa dizer que a marca A ou B ou C, D não funcione. Não é assim. Primeiro nós precisamos entender e saber como usar cada equipamento para realizar o diagnóstico. Ok? Nós vamos te aguardar na próxima aula, onde nós iremos tratar agora do teste, começando aí testando os sensores na prática. Ok? Até a próxima aula, te aguardamos lá.